Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tome teu assento. Aleluia. Já esquentou aí ou não? Glória a Deus. O Senhor veio te visitar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Nós queremos trazer um ensino muito importante para a sua vida. E você já percebeu que o Senhor está nesse lugar, já está trabalhando forte no seu coração e na sua vida. Nós não queremos nos delongar, temos procurado ser objetivos aí no nosso seminário, desde sexta-feira, cumprindo aí o nosso horário, não por causa do frio, mas por uma instrução do Espírito, porque se o frio é o preço que temos que pagar para mudar a nossa história, é muito barato, né? Você não acha? As pessoas passam frio por muitos outros motivos, Alguns porque não têm o que vestir. Pense, você tem o que vestir, Outros têm que trabalhar aí na madrugada, outros são obrigados a encarar o frio, mas você está fazendo isso por causa do Senhor. Então, certamente você será recompensado. Nós estamos aprendendo desde o primeiro dia do seminário sobre o batismo no Espírito, ser cheio do Espírito. Aprendemos coisas muito importantes e talvez para a maioria das pessoas, coisas novas, que eu tenho certeza que vão mudar, estão mudando a sua vida. Então, tivemos aí vários testemunhos. Ontem já tivemos aí, não sei quantas pessoas, umas 20 e poucas pessoas batizadas no Espírito, e estamos felizes pela obra do Senhor, Nos alegrou por dois motivos. Primeiro, pelas pessoas que receberam o batismo e outras, aí as línguas foram manifestas. E também nos alegrou porque 80% da igreja já é batizado no Espírito, E isso é assim que deve ser uma igreja do Senhor. Todos os crentes devem ser batizados com o Espírito. Aleluia. Então, vai chegar o tempo em que aqueles que nos visitarem serão cheios do Espírito, E como disse o Senhor, e já chegou, É assim que deve ser, é assim que deve ser. Também tivemos um testemunho ontem extraordinário, Na quarta-feira, o pastor Silvio falou aqui que Deus estava curando uma pessoa na retina. Quem lembra? Estava curando alguém a retina. E ontem, uma jovem veio dar testemunha há 3 anos, que ela tinha problema aí na sua visão, tinha ido no médico, e ela não estava enxergando de óculos. Enxergava tudo embaçado, tudo difícil para trabalhar e tudo. Na quarta-feira, ela foi curada sobrenaturalmente. E o médico disse: não, realmente os teus graus mudaram, você não tem nada. Eu não sei o que aconteceu, ele disse. Mas você não tem nada nos teus olhos. E ela está vendo, sem óculos. O testemunho dela foi gravado ontem, Nós vamos estar divulgando não, passando para glorificar o nome de Jesus também na programação da TV. E assim tem sido. Também no domingo demos uma palavra aqui sobre finanças. Quem lembra? No final do culto. Eu já perdi as contas de quantos testemunhos. Causas judiciais que foram liberadas. Gente que comprou carro sobrenaturalmente, vendas. Teve uma pessoa que mandou mensagem ontem: pastor do céu, paguei 70% das dívidas que eu tinha de maneira sobrenatural, não sei explicar. Eu não tinha como pagar essas dívidas, simplesmente o dinheiro apareceu. Coisas antigas vieram, coisas que estavam paradas aconteceram, e as coisas foram acontecendo, e inúmeras coisas que Deus tem feito. Tudo isso porque nós temos aprendido com o Espírito Santo um caminho de vitória. Isso que você vai aprender hoje é algo muito, muito importante. Alguns anos atrás o Senhor começou a me ensinar sobre isso. Eu não fazia ideia do quão importante isso era e de como isso ia mudar o meu ministério e a minha vida. Alguns 4, 5 anos atrás, eu não lembro exatamente, mas o Senhor falou comigo e disse: eu quero que você tire um dia na semana e você vai passar esse dia todo me adorando. Você não vai orar,
você vai apenas me glorificar. Você vai sair e vai começar a falar: o Senhor é bendito, o Senhor é santo, eu te adoro, eu te glorifico. E eu fiz isso. Falei: Senhor, qual que é o objetivo de ficar repetindo essas coisas? Igual papagaio. Mas o que importa qual é o objetivo? Obedeça. Aprendemos ontem que o batismo no Espírito traz a liderança do Espírito. E eu fiz isso. Passava 8 horas, ali na chácara do seu Fernando, só no mistério, adorando a Deus. Mas o que começou a acontecer? Depois de alguns meses fazendo isso, eu comecei a acordar com uma voz dentro de mim adorando a Deus. Essa voz permaneceu falando com Deus, mesmo quando eu não estava percebendo. E eu falava adorando a Deus o tempo inteiro, e quando eu parava para me tocar, tinha uma voz falando de dentro de mim. Eu acordava com ela adorando a Deus. Quando eu estava dirigindo, de repente eu me tocava, tinha uma voz dentro de mim falando: o Senhor é bendito, o Senhor é santo, o Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Que negócio é esse? Isso começou a abrir o meu entendimento para um ensino muito importante que você vai aprender hoje: como você permanecer cheio do Espírito. Ontem nós aprendemos sobre o batismo no Espírito, e que o batismo no Espírito é um mergulho no Espírito, ou seja, uma submissão completa ao domínio do Espírito. Todos os textos que nós temos na Bíblia sobre o batismo no Espírito e a descida do Espírito, eles têm uma palavra em comum. Qual é a palavra? Sobre. O Espírito Santo sempre vem sobre as pessoas. Isso significa que o Espírito Santo veio como autoridade na sua vida. Alguém que está sobre você é alguém que manda em você. É alguém que tem autoridade sobre você. É alguém que veio para exercer domínio na sua vida. O Espírito está sobre. Agora, o grande desafio que todos nós que somos batizados no Espírito temos é permanecer no Espírito. Não é ser batizado no Espírito. Batismo no Espírito é uma coisa extremamente simples de se receber. Agora, o grande desafio teu é permanecer no Espírito. O grande desafio é permanecer submisso ao Espírito. Aqui está o erro de todos nós, cristãos, batizados no Espírito Santo. Aqui está o nosso grande erro. Nós precisamos permanecer sob a unção do Espírito. O objetivo de Jesus não é te dar momentos do Espírito, é te dar uma vida no Espírito. Aleluia! A maioria das pessoas ainda vive no modelo do Antigo Testamento. O Espírito apenas vem sobre a pessoa e volta. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e permaneceu sobre ele. Isso é o batismo no Espírito. É quando o Espírito desce e permanece. Aleluia! Para isso você precisa aprender algumas coisas. Como eu sou cheio do Espírito, como eu permaneço no Espírito, como eu ando no Espírito. Um dos princípios que vão te fazer isso é o que nós vamos aprender agora. Como que eu sou cheio do Espírito, pastor? Falando. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim para ela: você será cheio do Espírito por aquilo que sai da sua boca. Aleluia! Você que nem abriu a boca agora, faça meu favor. É por isso que você não é cheio do Espírito. Você não fala. Fale para a pessoa do teu lado. Não tem ninguém do meu lado, pastor. Fale para você mesmo. Diga assim: eu sou cheio do Espírito. Falando. Aleluia. O que você fala te enche do Espírito ou te esvazia do Espírito?
Ei, ai, ai. Olha só Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. O nosso livreto, que inclusive acabou. Aleluia. É culpa do Marquinho. Ó, Marquinho. Brincadeira, né, Marquinho? Não, mas à noite nós teremos mais. Gente, R$5 o livreto do seminário. Nós temos aqui a base do que nós ensinamos, para você ter guardado aí para sempre com você. Aqui nós temos outros textos que não dá tempo de nós entrarmos aqui por causa do nosso tempo. Mas eu quero trabalhar 2 textos com você nesta manhã. O primeiro é esse, Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. Paulo está ensinando baseado no que Jesus Cristo ensinou, no que Jesus Cristo viveu. Ele está dizendo como que eu sou cheio do Espírito. E a maioria das pessoas não sabe como ser cheio do Espírito. Você pode ser batizado no Espírito, mas a questão não é ser batizado no Espírito mais. Você já é batizado no Espírito. O Espírito já mora em você, o Espírito permanece em você. A questão agora é como viver no Espírito, como andar cheio do Espírito. E aqui Paulo diz, o verso 18 e 19, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. De que maneira? Falando. Deixem-se encher pelo Espírito, falando. Você é cheio do Espírito, falando. Ele diz falando entre si. Esta palavra entre si significa falando consigo mesmo, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aleluia! Você é cheio do Espírito por aquilo que você fala. Preste atenção. Por isso que uma evidência de que você foi batizado no Espírito é que você recebe um dom do Espírito, o dom de falar novas línguas. Dom do quê? Falar. A primeira coisa que o Espírito Santo te dá quando você é batizado nele é um dom, um presente para mudar o que você fala. Aleluia! As línguas são um dom de falar, falar outras coisas, mudar o que você fala, mudar o que você fala. Você recebeu um dom do Espírito para mudar o que você tem falado, porque o único jeito de você andar no Espírito e cheio do Espírito é falando. Outras coisas que você anda falando. Agora preste atenção, não é falando qualquer coisa. Primeiro, falando consigo mesmo, falando entre si, falando com você mesmo, ou até mesmo com as pessoas. Ele diz, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Preste atenção, há 2 vozes que saem de você. Uma é esta que você ouve quando você abre a sua boca. Você escuta ela e os outros escutam ela. Essa é uma voz que você tem. Existe uma outra voz que só Deus e você escutam, que é a voz do seu coração. Você está com a sua boquinha fechada agora, mas há uma voz falando com você. Sim ou não? Eu posso escutá-la? Não. Tem uma voz falando aí. Esse pastor aí. Tem uma voz falando com você e dizendo, mas está frio, gente do céu. Tem uma voz falando com você e dizendo, pois é, acho que vai dar tempo de passar no compadre daqui a pouco.
Se não terminar muito tarde o culto, eu vou passar. Estou revelando. Há uma voz que não cessa de falar. É a voz do seu coração. Esta voz precisa mudar o que anda falando. Você não permanece no Espírito porque você não mudou o assunto do seu coração. O Espírito Santo nos deu um dom para mudar o que eu falo. Porque se eu continuasse falando o que eu falava antes, eu não andaria no Espírito. E esse é o grande erro que você tem cometido. Você precisa ocupar o seu coração com outro assunto. A palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, ensina que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Deus não vê como eu vejo. Eu estou olhando para o seu rosto, para a sua aparência bonita, mas Deus está olhando para o seu coração. Eu estou ouvindo a sua voz, mas Deus está ouvindo o seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus olha para o nosso coração, Ele está dizendo que Deus escuta o que eu falo no meu coração. Antes de Deus ouvir o que eu falo com a minha boca, Deus ouve o que eu falo dentro de mim. Essa é a voz que Deus escuta. Meu Deus, isso vai mudar a sua vida. Essa é a voz, Joel, que Deus quer escutar. É a que Ele escuta. Por isso, veja bem, a maioria das pessoas faz dos outros o assunto do seu coração. Você passa o dia inteiro falando com você mesmo de preocupações, de problemas, da vida dos outros. E aí quando você chega para orar, você quer falar com Deus. Você passou 6, 7 horas do teu dia falando qualquer outra coisa com você mesmo. Aí agora você chega em 10 minutos, quer abrir a sua boca e falar com Deus sobre situações que você precisa resolver. Qual voz você acha que vai prevalecer? A que você usou durante 8 horas ou a que você começou a usar 10 minutos? Por isso você não tem resposta de oração. Porque você encheu o teu coração daquilo que você falou com você mesmo. Você encherá o seu coração daquilo que você fala consigo mesmo. Por isso você não permanece no Espírito. Por isso a maioria das pessoas só vive um momento no Espírito. O Espírito desce sobre elas e não fica. Vai embora. Não é que vai embora no sentido de te abandona. Vai embora no sentido que não permanece sobre tua vida. Porque você está com seu coração ocupado com outras coisas. O seu coração estará cheio do que você mais fala com você mesmo durante o teu dia. Encham-se do Espírito falando. O Senhor Jesus viveu isso todos os dias. Quando é levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por Satanás durante 40 dias, sob a liderança do Espírito, ele vai ao deserto. E ali Satanás vem e diz para ele: se tu é o Filho de Deus mesmo, transforma a pedra em pão, que você está com fome. E Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo assim: assim como o corpo precisa de comida para sobreviver, eu preciso da palavra de Deus para sobreviver. Assim como almoçar é tão necessário para a minha sobrevivência, ouvir a palavra de Deus é tão necessário para a minha sobrevivência.
O coração de Jesus estava cheio da palavra de Deus. Ele comia as palavras de Deus, trazia elas para o seu coração. E assim como o feijão com arroz, aleluia, assim como, deixa para lá, assim como o almoço que você vai ter daqui a pouco, assim como a feijoada que você comeu ontem, aleluia, entrou no seu estômago, se processou em você, se tornou força, energia, nutrientes em você. Assim é a palavra de Deus dentro do seu coração. Quando ela entra no seu coração, ela se torna poder de Deus na sua vida, ela se torna força em você, ela se torna sentimentos em você, caráter em você, e você começa a andar no Espírito. Se você mudar o assunto que você fala com você mesmo, você será cheio do Espírito. Pare de falar besteira com você mesmo. Surge um problema no seu dia a dia. Ai, pastor, aconteceu um problema comigo. Bem-vindo ao planeta Terra. Quem já passou por problema na vida? Até eu já passei, né? Até os anjos sofrem nessa terra. Misericórdia. Meu irmão, todos nós vamos enfrentar dificuldades. Jesus disse, Jesus é mentiroso? Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Agora, você que crê em mim, pode ficar animado, porque eu venci tudo isso. Agora preste atenção, surgiu um problema. O problema não é passar por problemas. O problema é que você só fala dele com você mesmo. O problema é que você ocupa o seu coração com o problema que você passa. O problema maior, talvez o seu único problema, é que você ocupa o seu coração com o que aconteceu no passado. Você vive conversando sobre aquilo com você mesmo. Você vive falando com você das coisas antigas. Você vive falando com você da dificuldade financeira. Você só fala com você mesmo das decepções da tua vida. Você só fala com você mesmo dos outros. Você acorda de manhã, primeira coisa, vai lá no seu banheiro, escovar os seus dentes, pentear o cabelo. Aí você já vê que alguém deixou a pasta de dente aberta. E você não fala, mas você pensa, mas quantas vezes eu vou ter que falar? Para cá foi forte. E você já começa a pensar, pois é, vou ter que chegar no trabalho. Deus me livre, o chefe Hernandes ali. Ai, meu pai do céu, sei até quando que eu vou aguentar? Você já começa o teu dia falando com você mesmo do que não presta. Você não pode ser cheio do Espírito. Você tem que aprender a dominar o seu coração, senão ele vai dominar você. Aqui está o seu grande problema. Você deixa o seu coração te guiar para onde ele quer. E você começa o seu dia. Você não precisa abrir a boca e falar. Há uma voz que fala o tempo inteiro. Pois é, tem que chegar lá. Aí, se eu chegar 1 minuto atrasado, começa a me encher o saco. Mas se eu sair 20 minutos depois, não reclama, né? É assim mesmo. Fazer um café, porque não sei o que. Café. Ai, meu pai. Acho que Deus nunca me usou em revelação como hoje, né? Continua. Mas não dá, cara, para você andar no Espírito. Você precisa mudar essa voz. O que você mais conversa com você mesmo durante o dia é o que ocupa o seu coração.
Aí, meu querido, quando você vai falar com Deus, não há como você concorrer com isso. Porque em 5 minutos falando, você não vai mudar o que você passou 7 horas falando. Agora, se você aprender que você é tomado pelo Espírito, cheio do Espírito, falando com você mesmo, no seu coração, as coisas de Deus, isso muda a tua vida. O seu coração precisa se ocupar com a palavra de Deus. Quando eu comecei a praticar aquilo sem saber, a voz do meu coração mudou o assunto, mudou o tema. E eu comecei a perceber que eu não julgava mais as pessoas, que eu não ficava mais olhando o que as pessoas faziam, eu não ficava mais analisando o que os outros diziam. E eu comecei a viver livre de preocupações. As preocupações que eu tinha antes começaram a todas a ir embora, a abandonar o meu coração. E a paz de Deus reinava, e a graça de Deus reinava. E o tempo todo o meu coração falava comigo mesmo o quanto Deus era maravilhoso, o quanto Deus era santo, o quanto era maravilhoso servi-lo, bendizê-lo e adorá-lo, o quanto era um privilégio andar com Ele. E muitas coisas que o meu coração temia, muitos medos que o meu coração tinha, muitas coisas que o meu coração enfrentava, simplesmente desapareceram. Porque todo o mal que te aflige só está em pé porque ainda tem espaço no seu coração. Quando uma preocupação vem, como uma má notícia chega, ela só fica se você conversar com ela. A má notícia bate e o patrão vai te mandar embora. Oh, glória! Se você conversar com a notícia, ela se apropria de você. E então você fica preso àquela condição. Mas se você falar com você mesmo outra coisa, aquilo não faz diferença nenhuma. Você está livre para ser abençoado. Você está livre para viver algo maior, algo melhor. Você é cheio do Espírito, mudando o que você fala com você mesmo. Fale da palavra de Deus com você mesmo. Fale da palavra de Deus com você mesmo. Fale da palavra de Deus com você mesmo. Mesmo que você tenha que repetir o mesmo versículo 1000 vezes no dia, não deixe o teu coração dizer o que você vai falar. Diga para o seu coração o que ele vai falar. Você vai falar o que Deus fala. Por exemplo, o que está escrito no Salmo 23, versículo 1? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Fale para você mesmo, no seu próprio coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas a dificuldade está batendo na porta. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor. Sabe de uma coisa, Edmar? O que é? O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Sabe de uma coisa? O Senhor Ele não diz para você falar com você mesmo salmos? Aleluia. Ai, meu Deus. Fale. Você precisa ter pelo menos um versículo da Bíblia na sua cabeça, no seu coração. Por isso, preste atenção.
A maioria de vocês tem um texto que sempre fala com você. Sempre fala. Pastor, volta e meia, aquele texto me vem na cabeça. Volta e meia, aquele versículo está lá falando comigo. Quem? Olha só. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Espírito quer que você fale esse texto com você mesmo. Você é o ministro do seu coração. Pega o texto, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E você fala com você mesmo. Faça desse versículo o assunto do teu coração. Gente, a primeira pessoa que ouviu o Evangelho da minha boca fui eu. Eu pregava no chuveiro, pregava para mim mesmo. A palavra de Deus diz: em nome de Jesus, receba. Eu falo sozinho. Posso contar um segredo? Eu falo comigo mesmo. Todo ser humano fala consigo mesmo. Se você falar com você mesmo o que Deus disse, você será cheio do Espírito. Você não apenas entrará no Espírito, você permanecerá nele. E o que começou a acontecer comigo, depois de momentos fortes do Espírito, como esses que nós tivemos agora, estamos tendo, o culto terminou, mas a unção não saiu. O fogo do Espírito continuava no meu coração, continuava. Isso foi por horas, depois por dias, depois por semanas. Aquelas palavras nunca mais saíram de dentro de mim. O fogo do Espírito permanecia. Por isso não importa se você está no momento do Espírito e você ora e o milagre acontece. Pode ser daqui 10 dias, você ora e acontece. Porque você não saiu do Espírito. Porque eu ocupei o meu coração com outro assunto. A voz do meu coração fala sobre Deus, sobre a palavra de Deus. No mesmo Efésios, no capítulo 4, no versículo 29 e 30. Quem está entendendo até aqui? Aleluia! Você está sendo abençoado com esta palavra. Este é um ensino de Deus para você. Aleluia! Efésios 4, verso 29 e 30. Olha o que Paulo diz. Olha como Paulo vivia isso. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus. Como você entristece o Espírito Santo? Falando palavras torpes. Não falem palavras torpes. Só saia da sua boca o que for útil para edificar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Ele está falando daqueles que foram batizados no Espírito. A partir do primeiro minuto que você foi batizado no Espírito, tudo que você está falando diante de Deus. Preste atenção. Desde o primeiro segundo que você foi cheio do Espírito, tudo que você está dizendo diante de Deus. Porque você se tornou espiritual. A maioria dos crentes não sabem que é espiritual. Elas acham que Deus é uma criatura distante. Um dia nós vamos ver Ele.
você já está diante dele. Você se esvazia de Deus ou se enche de Deus pela sua boca. Você entristece o Espírito Santo falando besteira. O que você tem falado com você mesmo? O que você tem falado com você mesmo? Pode te esvaziar do Espírito ou pode te encher do Espírito. Fale com você mesmo a palavra de Deus. Mude o assunto do seu coração. Mude o assunto do seu coração. Pare de falar dos outros com você mesmo. Olha o tipo daquele ali. Olha de tongo. Olha que bocão. Olha aquela ali. Ai, neném. Ai, neném. Ai, neném. Ai, neném. Vazio do Espírito. Comece a falar com você mesmo a palavra de Deus e as coisas de Deus. Fale para o seu próprio coração o que ele tem que dizer. No Salmo 103, Davi disse assim: por que você está abatida, minha alma? Davi não estava falando com Deus, estava falando com ele mesmo. Por que você está abatida? Lembre-se do que Deus fez por você. Ele perdoou todos os teus pecados e curou todas as tuas enfermidades. Por que você está triste, minha alma? Eu não aceito que você fale sobre isso. Você não vai reclamar de Deus. Você não vai reclamar de Deus. Você vai exaltar o Senhor. Faça do assunto do teu coração a palavra de Deus e as coisas de Deus. E quando você menos perceber, você estará no Espírito. E quando você chegar num culto como esse, o teu coração estará pronto para viver o sobrenatural. Gente, quando você muda o assunto do teu coração, é fácil de você entrar no Espírito. É só, sabe, palha seca? Incendeia. Igual, um pastor usou um exemplo uma vez, né? Quando você está no Espírito, você é igual miojo. 3 minutos está cozido, né? 3 minutinhos você já derrete inteiro. Agora quem está na carne é igual o galinho caipira, não. Deixa na pressão, miserável. Ah, esse trem aí, vamos almoçar, que hora? Vamos jantar? Galo velho, galo velho. Bota na pressão, até dá umas bordoadas no bicho. Não há o que lide com aquele trem. Que tipo de crente que esse é? O miojo ou galo velho? Dá para pôr o título da pregação. Misericórdia. Quando você muda o assunto do teu coração, e qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês pode fazer isso. É algo, gente, extremamente prático. Quando você perceber que você está falando com você mesmo, das pessoas, de coisas, de dificuldades, você tem que parar e dizer: não, pare com isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sou cheio do Espírito falando, eu não vou falar disso aí. Eu vou falar comigo da palavra de Deus, da palavra de Deus.
Você não precisa abrir a sua boca para fazer isso. Você fala com você mesmo, no seu pensamento. Coloque isso em prática. Você não precisa ficar repetindo igual um mantra. Jesus disse, vocês não têm que ficar diante de Deus repetindo as mesmas coisas. Porque você pensa que pelo muito falar você vai ser ouvido. Mas Deus está vendo o secreto do seu coração. É lá que Deus vai buscar o que você está falando. Fale com você mesmo a palavra de Deus. No teu silêncio, ninguém está ouvindo a tua voz, mas você está falando com você. Você está dirigindo o seu carro, você não está com a boca aberta, mas o seu coração está falando com você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ai, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua bondade na minha vida. Obrigado pelo emprego que o Senhor me deu. Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero mais falar das pessoas. Eu não quero mais lembrar daquela pessoa e falar mal dela. Eu não quero mais falar dos problemas que eu estou vivendo. Eu quero falar do Senhor. Eu quero falar do Senhor. Quero falar do Senhor. Muda o meu coração. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero falar a palavra do Senhor. Eu quero doutrinar o meu coração na palavra de Deus. Os primeiros dias não é fácil. Porque você passou uns par de anos falando que não devia. Agora você vai mudar o teu coração. Você vai mostrar para Ele o que Ele tem que falar. Esta é a maneira mais prática de você andar no Espírito. Há muitas coisas ainda, mas o nosso tempo já foi. Você entendeu esta mensagem? Graças a Deus. Então fique em pé. Eu sei que os teus pés estão gelados, mas eu tenho certeza que valeu a pena ouvir isso, né? Essa talvez seja, talvez não, tenho certeza que é uma das coisas mais importantes que Deus já me ensinou. E não ensinou apenas a mim, outros homens de Deus aprenderam esse caminho. O caminho de andar no Espírito. É óbvio que existem outras coisas que eu devo aprender. Mas tudo começa por aqui. Se você dominar o seu próprio coração, você domina todas as coisas. Dominar o seu coração, você entregou ele nas mãos do Espírito. E o Espírito Santo sabe muito bem o que fazer com ele. Você viverá muitas bênçãos de Deus. Por isso, no domingo, o Senhor deu um sinal da verdade desta palavra. Quando nós ensinamos sobre a preocupação, que você deve desocupar o seu coração de toda a preocupação e buscar primeiro o reino de Deus. Deus disse no final, respostas financeiras virão, como testemunho desta palavra. Eu já recebi uns 20 testemunhos daqueles que colocaram diante de Deus e receberam. Muitos testemunhos, muita resposta. Porque esse é o sinal de Deus, de que esta palavra muda a sua vida. Então a única coisa que eu peço para você é que você pratique. A partir de agora, quando você deixar esse culto, esse templo, você não vai falar outro assunto que não seja as coisas de Deus. Comece a praticar isso a partir de agora. E você vai ver como os nossos cultos serão com porção dobrada de poder. Você vai ver como o teu dia vai ser diferente. Você vai ver como tua vida vai ser diferente. Você vai ver como tudo vai ficar diferente. Apenas estenda a sua mão, eu quero orar por você e já vou passar para quem vai dar sequência. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu a instrução que veio da sua boca nessa manhã.
Eu sei que o teu povo recebeu milagres, curas. Eu sei que eles foram tocados pelo teu poder nas suas finanças, na sua empresa, nas necessidades que eles têm. Mas eu peço ao Senhor nesta manhã uma unção especial para gravar este ensino dentro do coração deles. Eu te peço, Senhor, registra na memória deles este ensino. E cada vez que o coração deles tentar falar de outras coisas, venha à luz a tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, abençoo o teu coração, e eu libero sobre você a capacidade de mudar o assunto do teu coração, a capacidade do Espírito de viver no Espírito, pelo poderoso nome de Jesus. Todo atrapalho, todo empecilho, seja anulado contra a tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glorifique o Senhor Jesus.